de número 15. Como? Versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Como está escrito, conformou os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Mas nem todo obedece o Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Bem, irmãos amados, eu quero falar um pouquinho, para não ser cansador, sobre este assunto de despertar a fé daqueles que não sabem, que não conhecem ou que não sentem. Aleluia! Algo especial como nós sentimos, que é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! A palavra, irmãos, precisa ser pregada. E esta incumbência, esta responsabilidade, ela foi dada para todos nós. Porque quando Jesus Cristo, antes de deixar esta terra, ao ressuscitar dos mortos, então Jesus deu uma ordem: portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem Jesus disse essas palavras? Jesus disse para os seus discípulos, que ele chamou, aleluia, para servir, capacitou, e depois de ressuscitado, ele enviou: vai e prega a palavra, porque aqueles que creem e for batizado será salvo. Mas ele diz também: mas os que não creem será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpente e não lhe fará dano, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você pode exercer, você pode fazer isto. Aleluia! Ser um missionário, ser um pregador da palavra, ser um discípulo de Cristo, não precisa ser credenciado como pastor. O pastor é dado para pastorear as ovelhas que existem, mas as ovelhas é que produz mais ovelha, gera ovelha, para que o rebanho cresça e a responsabilidade do pastor aumenta, mas o dever do pastor é cuidar do rebanho. Não existe pastor se não existe rebanho, mas se existe o rebanho, existe o pastor. Mas como vou fazer isso se eu não sei pregar? Igreja do Senhor, você pode pregar. Se você não é eloquente, às vezes eu tenho dificuldade para falar, porque minha mente mistura com o castelhano. Se você não tem, aleluia, quem sabe este entusiasmo, esse dom de pregar, de saltar e tal, mas você pode pregar a palavra. Você sabe dizer para uma pessoa que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus transforma. Às vezes tem pessoas que já desistiu da vida, já não sabe mais o que fazer. Ele disse: para mim não tem mais jeito, e eu sei que já estou perdido. Nunca é tarde, mas essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque diz a Bíblia que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Veja, irmãos amados, bem conhecido da igreja, sempre prega, as pessoas, os obreiros, irmãos, prega nesse trecho bíblico de Marcos 5 e 27 diante, quando disse que conta-se a história de uma mulher que sofria uma enfermidade tremenda, que não precisa entrar em detalhes, irmãos conhecem bem. E esta mulher, na época, ela estava interessada, o seu desejo era ser liberta, o seu desejo era ser curada, o seu desejo é ter a solução do seu problema.
mas disse a Bíblia que ela buscou os melhores médicos da época e disse a palavra de Deus que piorava cada vez mais a sua situação. Por quê? Porque ela não havia ouvido a palavra de Deus. Falar daquele que cura, falar daquele que liberta, falar daquele que salva. Ela não havia falado, porque na sequência, na continuidade desse assunto, nós vemos que diz que piorava. Mas um dia, ao ouvir falar de Jesus, as coisas tomou outro rumo na vida daquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus. E é isso que Deus fala com cada um de nós, irmãos, pela sua palavra. Muitas pessoas estão sofrendo, estão desesperados, porque ainda não ouviram falar de Jesus. Se fala de tudo neste mundo, mas menos do que Jesus é capaz de fazer. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, então agora ela tomou uma atitude importantíssima na sua vida, que a primeira coisa que despertou em ela foi a fé. É por isso que São Paulo escreveu aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando ela ouviu falar desse Jesus, logo ela colocou no seu coração, na sua mente, aleluia, e tomou uma atitude, um propósito, e tomou uma atitude interessante. Diz: quer saber de uma coisa? Eu vou procurar este Jesus, porque se eu tocar no seu manto, se eu tocar na sua vestimenta, eu serei curado. Mas por que esta mulher teve esta decisão? Por que esta mulher tomou essa atitude? Se ela estava se tratando com os melhores médicos, em outras palavras, com os especialistas da época, mas ela piorava. Mas quando ela ouviu deste Jesus, que está aqui nesta noite, em nosso meio, aleluia, para operar milagre, para operar maravilha, para transformar vida, para abrir porta, aleluia, para solucionar os problemas. Quando ela ouviu, logo ela tomou uma atitude e disse: eu vou chegar perto dele, eu vou conhecer ele, eu vou me aproximar dele, porque no momento em que eu se aproximar, eu vou tocar nele, e ao tocar na sua vestimenta, eu serei curado. Bem, irmãos amados, basta você falar de Jesus e o Espírito Santo se encarrega, aleluia, de fazer a obra que nós não podemos fazer. E disse a palavra de Deus que esta mulher veio. E eu não sei, mas eu posso imaginar que uma pessoa 12 anos enfermo, suas forças físicas são limitadas. Já pensando em mim mesmo, porque eu já faz bastante tempo que as minhas forças físicas estão abaladas devido aos 2 problemas ou 3 problemas de saúde que eu enfrentei e que estou enfrentando. Eu quero fazer, mas não posso. Às vezes eu estou na construção, trabalhando, de repente eu tenho que segurar em alguma coisa até que volte até que volte a minha visão, aleluia. Eu tenho condição de ir para minha casa, sentar um pouquinho, aleluia, devido à situação física, aleluia. Nós não temos condições de pagar pedreiro, então eu tenho que trabalhar junto com alguns irmãos que às vezes no final de semana vai, mas durante a semana lá estou, e eu vejo que a estrutura não dá, a vontade é grande, o esforço existe, mas as forças não há, aleluia. Mas sabe o que? Esta mulher, eu posso imaginar que ela também já não tinha força, porque ela 12 anos sofrendo aquela enfermidade tremenda. Eu fiquei uma semana com uma hemorragia interna, e o médico disse que era só um milagre para mim se salvar, e essa que sofria 12 anos. Mas eu me salvei, porque ele profetizou: esse
e ele estava acompanhado de muita gente, mas ela não desistiu, disse: eu vou se aproximar dele, eu vou tocar nele, porque eu vou ser curada no momento em que eu tocar, porque eu ouvi, aleluia, que ele cura, eu ouvi que ele liberta, eu ouvi que ele transforma, eu ouvi que ele soluciona o problema, e eu quero, a partir do momento que se aproxima dele, sair com a minha vitória. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. E quando ela tocou na vestimenta de Jesus, ela foi curada no mesmo instante. E se ninguém tivesse falado nada para ela, ela ia morrer com a enfermidade, não ia ser nem salva e nem curada. Por isso, irmãos amados, nós temos uma responsabilidade grande. Deus não chamou nós para ficar sentado no banco, participando dos cultos. Deus nos chamou para nós se preparar para uma grande batalha, porque o mundo está contaminado, o diabo está furioso, levando muita gente para a desgraça, mas nós somos chamados para livrar as pessoas do inferno. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra, somos capazes de fazer alguma coisa. Se você não pode ir para fora, se você não pode contribuir com muito, se você não tem força para orar, aleluia, mas pelo menos você tem voz para dizer: Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para o céu. Você semeia a semente e o Espírito Santo vai fazer ela produzir fruto. Bendito seja Deus para sempre. De maneira, irmãos amados, porque missões existem muitas maneiras de fazer, mas nos dias que nós estamos vivendo, parece que cada dia que passa, mais temos dificuldade para fazer a obra de Deus, mais difícil vai ficando. Eu me lembro, irmãos, alguns tempos atrás, que os milagres eram constantes na igreja, que os batismos com o Espírito Santo eram constantes na igreja, aleluia, grandes coisas aconteciam na igreja, e hoje está um pouco ausente, porque o povo vive numa correria tremenda, já não há mais tempo para consagração, já não há mais tempo para vigília, já não há mais tempo para tantas coisas importantes. É por isso, irmãos, que a nossa vida tem mais dificuldade, porque vivemos num momento tremendo da palavra de Deus, que diz a palavra do Senhor, que por se multiplicar a maldade, muitos se esfriariam, o amor de muitos se esfriariam, mas os perseverantes na fé, esses serão salvos. Animo, amada igreja, não desanime, não pare, não se considere que você é inútil, se considere um soldado valente, entra na batalha, porque diante de você vai um grande general que não perde a batalha. Aleluia! Às vezes há momentos, irmãos, que nós vimos pensando: para mim, eu sou crente há tanto tempo e as coisas cada vez pior. Parece que quando eu não estava na igreja, eu não sofria desta maneira. Sabe por que Rio de Lais de Carabachuricandaramaias? Sabe por que tu sofre? Sabe por que tu está na prova? Sabe por que tu está na luta? É porque tu tem um vínculo grande com Deus, e o inimigo está furioso e sempre vai estar buscando uma maneira de tirar a tua paz, de tirar a tua tranquilidade, de colocar tropeço no teu caminho, de tentar fechar as portas. Mas o Senhor disse assim pela sua palavra: diante de ti há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus está contigo, Deus acompanha os seus passos, Deus vê a tua luta, Deus vê o teu sofrimento, Deus vê a tua dor. Não desanime, porque grande é a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia! E muitos estão desanimados, muitos estão preocupados em tudo que está passando por aí. Hoje, igreja amada, me perdoe a minha expressão, mas hoje muita gente está buscando
vida econômica boa, outros estão buscando, aleluia, cura divina, outros estão buscando tranquilidade. Irmãos, o que diz a palavra de Deus para o servo do Senhor do passado, e a palavra é para nós no presente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No mundo tereis aflições, não vai faltar luta, não vai faltar tribulação, não vai faltar aflição, não vai faltar dificuldade, não vai faltar gente que critica você, não vai faltar pessoa que tenta te prejudicar, porque isso é a palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Sabe por que temos que sofrer? Porque nós não pertencemos mais a este mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria, porque nós pertencia a ele, mas o Senhor nos tirou do mundo. É por isso que somos rejeitados, é por isso que somos mal compreendidos, porque estamos aqui, mas não somos de aqui. E muito breve, muito pronto, o Senhor vai vir para buscar o seu. Fique preparado, não desanime, não para, não desista, não pensa coisas que não deve pensar. Você é muito importante para Deus. Se você não pode fazer uma coisa, você pode fazer outra, mas faz alguma coisa para Deus, porque disse a palavra de Deus que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Faça alguma coisa, tome uma decisão na sua vida, vai entrando devagar, diga para alguém: sua vida está difícil, sua vida não é fácil, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, porque esse me ajudou, está me ajudando. Não é a religião, não é o letreiro, não é a tradição, não é o tempo de crente, não é ser pastor, não é ser presbítero, não é ser missionário, não é ser músico, não é ser do ciclo de oração, não é isso. O mais importante é estar em plena comunhão com Deus e preparado para ouvir o toque da trombeta de Deus. Deus colocou você aí, irmã, aleluia, para ser uma bênção para o ministério da igreja. Deus colocou você aí para que aqueles que estão fora, como eu estou, aleluia, possam fazer alguma coisa, porque Deus te deu o privilégio de você ser uma intercessora para Deus. Mas toda a igreja pode entrar também neste ministério, exercer, aleluia, intercessão em favor dos que estão na obra e em favor dos que perecem sem conhecer a Deus. Aleluia, somos importantes sim para Deus, aleluia, somos de utilidade na igreja, mas não é o suficiente. O importante é ter certeza que no momento que Cristo voltar, podemos estar com Ele para sempre. Faça alguma coisa, querida irmã, aleluia, diga alguma coisa. Se você não tem o dom de pregar, mas pelo menos você pode saudar a pessoa e dizer: Jesus Cristo te ama e quer mudar a sua vida. E de tanto você falar, aí você disse assim: meu Deus, mas eu não tenho o dom da pregação. Você tem tanto amigo, você tem amiga, os jovens têm amigo de universidade, tem amigo de trabalho, as irmãs têm amiga, os irmãos têm amigo, todos temos amigo, colega, que seja. Convide o seu amigo, a sua amiga, para vir na igreja participar de uma reunião. Não precisa fazer mais nada, somente conseguir trazer uma pessoa para a igreja, porque Deus usará alguém aqui e falará o que a pessoa precisa escutar, e não vai demorar muito, essa pessoa vai estar servindo a Deus, porque vai ouvir a palavra de Deus. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então você trai a pessoa. Isso não é pesado. Oh, minha amiga, por favor, você não gostaria de ir um dia comigo, com uma amiga, fazer uma visita lá na igreja, independentemente de letreiro? Fazer uma visita comigo, gostaria, eu queria ter o prazer de participar de uma reunião.
muito importante espiritual com a sua presença, independentemente de qual seja a sua religião. E a pessoa como amigo vai vir e deixa o restante com o Espírito Santo. Isso também tem que fazer missões. Portanto, irmãos amados, eu não quero ir mais adiante, porque a hora passa bem rapidinho, né? Nós começamos a falar a palavra de Deus, eu relógio, porque a gente já mandou a palavra começando. Porque quanto mais falamos, mais vontade temos de falar. Mas eu quero dizer para os irmãos, não desista. Não. Eu sei que esta igreja já produziu muitos frutos. Eu sei. Porque não é de hoje que eu conheço o crescimento desta igreja. Nos anos 81 eu congregava na Vila Angélica, era um jovem na época, e eu já sabia da história desta igreja. É uma igreja prosperada, é uma igreja abençoada. Pode ver que eu creio que saindo várias congregações daqui, a igreja continua cheia. Porque Deus está nesse assunto, mas continue assim. Faça alguma coisa pela obra missionária. Não precisa você deixar tudo aí ir para lá. Faça através da oração, faça através da contribuição, faça através de trazer alguém para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Convida seu vizinho, convida seu amigo, porque vai dar certo e vai chegar um até o seu patrão, no momento que não é momento experiente, você pode chegar um dia em nome de Jesus e falar para ele: doutor fulano de tal, ou senhor fulano de tal, eu gostaria que um dia, se eu pudesse tirar uma horinha para visitar lá na casa de Deus, aonde eu sirvo a Deus, sem nenhum compromisso. De tanto você falar, quem sabe um dia ele vai estar também. Não importa, para Deus não tem grandes, grande é Ele. Não importa se é rico, se é pobre, se é pequeno, se é grande, se é amarillo, se é branco, se é do Ceará, ou da Paraíba, ou do Paraná, como eu sou. Não importa de onde queira que seja. O importante é que todos somos amados por Deus. Todos somos importantes para Deus. E se nós fazer alguma coisa, vai chegar um momento que vamos ser recompensados por Deus. Que Deus